E às vezes isso é legal pra humilhar a gente. É um jeito de Deus dizer, quem faz não é você com a sua capacidade. Quem faz não é você com o seu brilhantismo teológico. A gente quer se amostrar. A mais comum de todas sempre é, eu posso beijar no namoro? Cara, é loucura. Porque é isso? Você acha que a sua esposa é como um carro que você compra? Porque essa é uma analogia muito triste, né? Vou fazer um test drive. Pra ver se dá química. É um produto? Porque o namoro tem que ser um tipo de relacionamento que acaba fácil. E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui de novo para mais um Plenicast, que é o podcast da plenitude, mais um episódio aqui sentado nessa mesa. Se é a primeira vez que você está chegando aqui, eu vou me apresentar. Meu nome é Diogo, sou o host do podcast. Esse daqui é meu irmão Hugo, aí, que é outro host. Então nós estamos aqui, é uma benção estar aqui. Você vai ver que os nossos conteúdos são muito legais. Dá uma olhadinha no nosso canal. E eu quero te pedir algo que eu sempre peço, algo que não vai te custar nada de graça. Se você puder aí compartilhar esse conteúdo com a galera que você conhece, se você puder se inscrever no nosso canal, se você puder ativar os sininhos das notificações, isso vai nos ajudar muito. Você vai saber quando nós tivermos novos conteúdos e você vai ajudar o nosso canal a se tornar relevante. Eu sei que parece muita coisa assim quando a gente pede, mas é pouquinho, é rapidinho, em 3 cliques você faz tudo e não vai te custar nada. Beleza? E hoje nós estamos aqui por um assunto muito legal. Cristão sem vergonha de fazer perguntas difíceis ao pastor sobre sexo, namoro e casamento. Olha aí que livro legal. E hoje aqui eu estou recebendo nosso amigo pastor Iago Martins. É uma alegria estar aqui com você. Ele é pastor, ele é teólogo, ele é marido, ele é pai de 2 filhos, pai de 2 filhos, ele agora é cabeludo, que ele não era antes, ele agora é barbudo e ele tá meio boladão também. Tá maromba. Tá treinando. Muito bom te receber aqui. Que alegria, que honra tá aqui. A última vez que eu vim aqui eu tava mais careca mesmo, é verdade. Não, agora tá o telhado aí. Tá, deu uma melhorada aí. Tá completo. Talvez na próxima vez que você voltar aqui, o meu telhado já vai estar vai tá bonitão igual o seu. Vamos assim. ver. Já vieram 2 aqui essa semana com implante, ele tá empolgado. Tá ficando mais popular, né? Mais acessível também financeiramente. É uma coisa. Eu vi que os preços estão assim, coisa de maluco. Antigamente era um negócio. Era um carro popular fazer uma parada dessa. E agora tá mais fácil e tal, é legal. Não, e fica bom, né? Dá uma rejuvenescida. Quando eu fiz 30 anos, me deram um bolo que dizia 30 com cara de 40. Aí eu fiz um voto comigo mesmo. Disse, eu vou chegar aos 40 com cara de 40. Minha ideia é rejuvenescer 1 ano por ano pra ficar com 40 com 40. Tá certo. Não, eu já tava lendo o prefácio. Na batalha aí. Eu tava lendo o prefácio do livro hoje. Eu falei, Hugo, mas eu nem me assustei quando eu vi. Tava escrito aqui 41 anos. Eu falei, Hugo, mas 41 anos? Mas o Iago tem 41 anos? É o Bibo. Era o Bibo. Falei, não, joguei o Bibo, cara. O Bibo fez o prefácio. Verdade. O Bibo é 10 anos mais velho que eu, né? 10 anos. Rapaz, 10 anos. Tô com 31, tô meio estragado, mas tô bem. Não, tá bom. Agora... Melhorou, eu tava mais estragado. Melhorou. Agora tá bom. Não, um dia perguntaram se eu era pai da minha mulher. Rapaz. Então sua mulher tem uma aparência bem jovem. Tem. Mas eu também tava... Isso antes do bolo de 30? Isso antes do bolo de 30. Isso quando eu tava pesquisando moradores de rua em Fortaleza. E eu tava deixando a barba bem feia, assim. E aí tava uma coisa meio esquisita mesmo. Aí a gente tava saindo de casa, aí o moço perguntou, vocês estão se mudando? Eu estava mudando na época. Aí, mora só você e seu pai? Eu, não, mora eu e meu marido. Você, seu marido e seu pai? Aí, não, eu e o meu marido. A mulher, saiu toda... realmente tem um problema aí, eu tenho que dar uma... Mas você vai entrar no meu time já do cabelo branco também. Meu pai ficou com o cabelo branco muito cedo. Eu tô no processo. Meu pai também. A barba tá ficando branca já. Não tem jeito. E duro que o cabelo branco faz a gente parecer mais velho ainda. Nos vídeos não dá pra perceber tanto assim, mas... Sim. Muito no ao vivo, né? Já. Como que você chegou... Qual foi a ideia para fazer esse livro aqui, Cristão Sem Vergonha? Cara, a ideia veio da Ed Ouro, né, da Novo Céu, que é o selo evangélico da Ed Ouro. O Omar me procurou, veio com a proposta de fazer o material junto com eles. E ele veio com a ideia. Ele disse, Iago, tem um potencial aí no Pergunte ao Pastor, que é o programa de carro-chefe do 2 Dedos de Teologia, de muito acervo de pergunta. E é muito legal, porque são 10 anos de 2 Dedos de Teologia. Desses 10 anos deve ter uns 6 anos de Pergunte ao Pastor. E o Pergunte ao Pastor é hoje o carro-chefe do que eu produzo para o YouTube. Por mais que eu faça muito conteúdo mais robusto, de exegese, de grego, de hebraico, de resenha de livro, de comentários culturais, políticos e tudo mais, o Pergunte ao Pastor é o local onde mais gente para assistir.
Porque é mais dinâmico, é mais interessante, é mais um vídeo de 20... Coisa do dia a dia, 20 minutos me vendo falar sobre grego e hebraico meio sério e tal, mais formal. Atrai um público, e eu gosto muito de fazer isso, é o que eu comecei fazendo no YouTube, continuo fazendo, mas é menos palatável. Quando tem um vídeo em que eu fico me irritando com as heresias malucas do Twitter, ou quando tem algum assunto do momento, e eu brinco, faço uma piada, uma coisa assim, é mais interessante, assim, é uma mistura... É o que a gente chama no YouTube de infotainment, né? Você tem informação com entretenimento um pouco junto ali. Eu tenho esse jeito bem cearense de ser, assim, que... Eu nunca tento ser engraçado, nunca tento. Mas eu sempre tento não ser, na verdade. Tá no sangue já, né? Tá no sangue, tá no sangue. Eu tô sempre brincando, eu tô sempre... Uso os meus vocabulários, o meu jeito de fazer as coisas. E parece que por algum motivo isso atrai o pessoal gosta desse jeito de fazer as coisas. Mas eu tenho ali 6 anos, pelo menos, de acervo, de pessoas me mandando semanalmente perguntas das mais variadas, das mais amplas. E aí, foi muito interessante porque a ideia foi catalogar todas as respostas que eu dei no YouTube até hoje. Então o Matheus Fernandes, que é o meu assistente no canal, ele assistiu todos os vídeos do canal, fez a planilha no Excel, catalogou todas as perguntas, dividiu tematicamente, foi um trabalho hercúleo, assim. Colocou o link, o minuto que começa cada uma coisa de louco. Ele fez esse trabalho, não sei como é que ele não enjoou da minha voz até agora. E com isso posto, eu mandei tudo pro Omar, né, que é o meu editor na Novo Céu, e aí eles fizeram o trabalho de pegar todas as perguntas, transcrever tudo que eu respondi, selecionar essas perguntas, então aglutinar perguntas parecidas, colocar as respostas que eu dei juntos ali, dar uma organizada, um desenvolvimento nesse texto e então me passar. Tá aqui, Iago. Trabalho em cima disso aqui. Né? E aí eu trabalhei em cima desse trabalho bem prévio que foi feito, que já foi um adianto muito grande, né? Sim. A organização, compilação, seleção, transcrição, né? A aglutinação ali de algumas ideias. E pegar tudo isso para em cima do que foi desenvolvido, eu dar o meu trabalho literário em cima daquilo, cara, muito bom. E assim, acabou que ficou muito vivo o livro, porque... Não foram perguntas que eu inventei. Sim. Foram perguntas que eu pensei que poderiam ser boas para a igreja. Se fossem bem engajadas. São perguntas comuns de crentes comuns, querendo saber mais sobre a vida. Então tem perguntas as mais absurdas aqui, que são tão absurdas que eu nunca teria a criatividade de inventar. Entendeu? É uns negócios assim, meio malucão. Mas que fazem parte da experiência de fé de muitas pessoas. De não saber porquê, de não entender algumas coisas básicas. E aí poder voltar para responder os básicos do fundamento da fé... É uma coisa que nem sempre a gente tem paciência de fazer. Sim. E é uma coisa que nem sempre a gente tem coragem de perguntar, né? Sim. Então, perguntas meio escabrosas sobre sexualidade, algumas coisas meio juvenis sobre namoro, algumas questões de insegurança no casamento. Às vezes é confortável mandar para um cara na internet. O que é muito triste também, né? Você deveria conseguir ter esse trabalho... Conversando na igreja, né? Na igreja. Mas acaba que você tem um suporte aqui, né? Para pessoas que não têm um pastor, que não têm acesso a esse tipo de informação, que quer uma segunda opinião sobre alguma coisa. E a gente acaba... construindo um caminho de provérbios. Na minha opinião é isso. O Pergunta de Pastor é um pouco provérbios, assim. É um pouco de sabedoria geral aplicada à vida cristã. Só que nesse Pergunta de Pastor pode ser qualquer pergunta, não só sobre sexualidade. Vem de tudo. Sexualidade deve ser a que mais tem, né? Não, acho que não é o que mais tem. Mas certamente foi uma boa escolha de primeiro material para trabalhar. Legal. Porque por mais que tenha vários temas, sempre tem uma sobre sexualidade aqui e acolá. A gente compilou durante 6 anos de vídeos quais foram as de sexualidade e trouxe para cá. Então você vai encontrar de tudo aqui dentro. A ideia é que seja uma série de materiais, né? Então, se o livro for bem, né, engrenar legal, certamente a Novo Céu vai querer fazer mais algumas cópias, alguns outros volumes, né? Esse é o Cristão Sem Vergonha de fazer perguntas sobre sexualidade, mas a ideia é usar esse trocadilhozinho nos próximos volumes. Então, eu tenho pensado, por exemplo, num Cristão Sem Medo, de fazer perguntas sobre o mal e o pecado, e o sofrimento, tal, coisa assim. E ir nessa toada de cristão sem alguma coisa, algo assim, e lidar com as temáticas que a gente tem respondido ao longo dos anos no Pergunta de Pastor. Eu comecei o Pergunta de Pastor porque eu queria um programa fácil. Eu gravava material de exegese, material de grego, de hebraico, de teologia bíblica, sistemática. Era um negócio meio... Um público nichado bem também, denso, né? Mas não era pelo público especificamente, era pelo trabalho envolvido. Sim. E era muito mais fácil porque eu era pastor auxiliar de uma igreja. E como pastor auxiliar, eu dava uma aula de EBD que virava livro. Tudo era mais temático para mim como auxiliar. Tinha um problema para resolver e eu era quem pregava aquele sermão mais temático sobre o problema. Quando eu me tornei pastor titular, tudo migrou muito para o caminho de exposição bíblica. Eu virei mais um expositor do púlpito. Sim. E parei de estar tão envolvido com as atividades mais temáticas, de pregação para jovens, em EBD. E eu comecei a ter um problema, porque antes o meu trabalho como pastor desbocava, né, no YouTube. E agora o meu trabalho como pastor era exegese. Era pregação, exposição. E não era o tipo de coisa que eu estava produzindo para o YouTube. Eu nem queria colocar tantas coisas no YouTube, porque eu sou um pregador jovem. Então eu não queria usar as pregações como material base para produção no YouTube.
E aí eu pensei, poxa, eu preciso conseguir produzir conteúdo pro YouTube, que é o algoritmo, você sabe como é que é, né? Essa entidade cósmica, né, chamado é um negócio que ninguém entende, cara. Cobra que você poste vídeos com regularidade. Exatamente. Eu digo, como eu não consigo fazer mais 2 vídeos de Bíblia e de teologia, de grego e tal. Eu disse, cara, eu vou fazer uma coisa mais simples. Quando eu comecei a fazer vídeos pro YouTube, meu primeiro vídeo eram perguntas e respostas gerais. Né? Que era um programa chamado Pergunte ao Seminarista. Né? E aí eu era seminarista e respondia perguntas do pessoal. Eu não era seminarista ainda, não tinha esse nome. Era só perguntas mesmo gerais que eu respondia no Twitter na época, aí no Facebook. E respondia meus amigos, era coisa bem normal. Depois eu fiz o Pergunte ao Seminarista, quando eu entrei pro seminário. E eu pensei, cara, eu vou retornar esse programa de respostas gerais para as perguntas, que foi o Pergunte ao Pastor. Né? E aí era para ser só um programa fácil, para eu poder encher o canal com conteúdos mais palatáveis, para encher a agenda de vídeos enquanto eu produzia os conteúdos mais robustos. E foi, assim, um sucesso inacreditável. Eu nunca imaginei que um vídeo de respostas rápidas para perguntas curtas poderia atrair tanto o público cristão que queria ouvir essas doses diárias de alguma sabedoria bíblica aplicada a questões às vezes absurdas, às vezes mais normais, às vezes mais teológicas, às vezes mais polêmicas, às vezes mais pessoais, né, coisas assim. E foi muito bem. Né? Ver esse material, então, tomando corpo, sendo desenvolvido e trabalhado com suas bases bíblicas, tendo um trato literário e virando livro, é uma coisa que eu nunca imaginei quando comecei esse tipo de trabalho. Tenho vídeos meus de exegese que compõem hoje livros que eu publiquei, coisas mais robustas, mas eu nunca imaginei que esse trabalho mais simples teria a entrada tão grande. E às vezes isso é legal para humilhar a gente. Eu tenho um autor que eu gosto chamado Friedrich Hayek. O Hayek é um dos nomes da Escola Austríaca de Economia. Ele tem vários materiais robustos publicados. Ele tem uma série de 3 livros sobre lei, que são robustíssimos. E ele escreveu um material popular, simples, até meio bobo, chamado O Caminho da Servidão. E foi o livro dele que estourou. Né? E ele escreve no prefácio. Pra mim, é um pouco humilhante que o meu livro que estourou seja o meu livro besta. É uma coisa meio assim, sabe? É meio revoltado, assim, sabe? Mas eu acho aquilo muito engraçado, porque é parte da nossa experiência. Poxa, eu fiz mestrado. Mas a galera bota assim, Iago Martins, youtuber, sabe? Na divulgação dos eventos. Né? Apresentador do canal de teologia. Você viu que eu nem falei que você era youtuber. Não, hoje eu já tenho. Hoje já vivo em paz, Colocar influencer. Iago Martins, influencer. Né? Pô, meu irmão, não aprendi a ler grego pra virar influencer. Mas é bom, faz bem. Ver. Poxa, meus vídeos de grego pegam 20 mil views na primeira semana. Não é? Os meus vídeos respondendo perguntas de gente jovem querendo saber se pode ou não beijar a namorada, pega 100 mil. Não é? Então, assim, é bem diferente. O vídeo de grego eu demoro horas, tem um co-roteirista contratado, que é pago. Aí a gente usa o material de exegese, reviso com meus colegas teólogos, gravo. Equipe. É todo um processo para publicar aquele vídeo que nem vai se pagar no AdSense. E aí eu faço um vídeo que eu só abro o meu celular de improviso no Instagram e fico lendo as perguntas do povo e tenho 5 vezes mais capilaridade. Não é? É um jeito de Deus dizer, quem faz não é você com a sua capacidade. Quem faz não é você com o seu brilhantismo teológico. Né? Eu levo você onde eu quiser, por meio do que eu quiser. Né? E eu meio que fiz as pazes com isso. Assim. No começo era meio humilhante, porque você quer ser reconhecido pelo que você acha que tem de mais meritório. Você quer mostrar o seu... Você quer não mostrar, mas você quer colocar o teu conhecimento, Eu estudei, eu quero que Nada mais justo, né? E a gente quer que o reconhecimento venha em conformidade ao esforço empregado nas coisas. Mas com o tempo você vai entendendo, cara, eu não tô aqui pra ganhar aplauso dos meus pares. Sim. E esse é o nosso erro muitas vezes como teólogos. A gente produz para ganhar o aplauso dos pares. Então eu tô pregando para quem? Tô pregando para os outros pregadores admirarem a minha pregação. E aí quando a gente faz esses materiais para o povo, e é isso que o povo quer ouvir, né, precisa ouvir e é edificado pelo meio que você produz, você entende, eu não posso estar fazendo o meu ministério só uma forma de produzir aquilo que eu vou achar que é um grande totem de manifestação do meu brilhantismo. Sim. Né? Mas é aquilo que vai ser mais útil para o povo de Deus. Ser abençoado, ser aperfeiçoado, ser indicado para um caminho de crescimento. E eu acho que esse livro celebra isso para mim. Celebra o fato de que a gente estuda para quem? A gente estuda para o povo. Então, tentar dar respostas para o povo, as suas perguntas simples, as suas questões que parecem bestas, em coisas que às vezes são até engraçadas ou pueris, Deus nos colocou para servir o povo. Então, são as perguntas do povo que a gente tem que estar respondendo. Não foi esse o grande ministério da Reforma Protestante? Sim. Foi colocar a Bíblia na mão do povo? Exato. A gente, às vezes, quer ficar... A gente fala no Ceará que é se amostrar. A gente quer se amostrar. A gente não quer edificar quem realmente precisa em suas dúvidas comuns. Eu quero responder as perguntas do seminário. Quero responder as perguntas
teologia sistemática. Mas o jovem quer saber se, cara, mas andar de mão dada pode? Beijar pode? Selinho, beijo de língua. E sexo pode? Eu posso pegar da minha namorada? E o cara casado saber, pastor, eu posso ir no motel com a mulher? Eu não posso? Como é que é? E meus amigos do trabalho dizem que eu posso ver pornografia pra aquecer a relação com minha esposa. Eu posso colocar pornografia pra gente assistir durante o sexo? Como é que pode? Não pode? Teve uma pergunta aí que você colocaram aqui, poxa, será que eu posso fazer troca de casais? Então... Essa foi violenta. Aí você pensa assim, não, mas é claro, é óbvio que um crente sabe que não pode fazer troca de casais, meu senhor. Mas ele quer, às vezes, né? Mas é tão óbvio mesmo? Será? Por que ele perguntou então, né? Que igreja esse cara é, por exemplo? Um cara que qual tipo de relacionamento com a fé que um cara desse tem? Às vezes é um cara que tá indo pra igreja agora. Sim. Ou tá sem nenhum discipulado na vida dele. Ou nem foi. Ou nem entrou na igreja ainda. Só quer saber o que um pastor pensa das coisas que ele faz. Não é? Sim. E é uma oportunidade que você tem de trazer a verdade do evangelho e dar uma resposta bíblica e teológica para a realidade de uma pessoa que talvez não tenha nenhuma intimidade com a fé, nenhum relacionamento com Cristo, ou tá numa igreja muito bagunçada, ou tá começando agora a jornada espiritual dele ao ponto dele não saber o que é mais fundamental acerca de casamento. E essa é uma oportunidade boa da gente trazer cura pro doente. O que a gente quer? A gente quer sentar com os sãos, não é isso que Jesus fala para os fariseus? A gente quer dar teologia para os que sabem teologia. Quando chega aquilo que é básico e fundamental, a gente tem que dar respostas bíblicas pro que é básico e fundamental. Porque é isso que vai edificar aquele que é crente. Eu já fui adolescente, eu já tive perguntas malucas, não é? E eu não tinha quem me respondesse. Eu não tinha nem coragem, né? Algumas perguntas malucas, né? Vou perguntar pro meu pai, pra minha mãe, pro meu pastor. Pastor, eu quero fazer tal coisa com minha namorada, pode? Seu pai e sua mãe eram cristãos? Nem eram cristãos, entendeu? Mas se fossem, né? Será que eu teria coragem de fazer essa pergunta? Que jeito. Difícil. Não tem nem cara pra isso. Você tem que... Às vezes tem que ser um crente sem vergonha, é bom, de fazer perguntas difíceis. Sim. E poder falar, abrir, ouvir. É muito mais abençoador você fazer essas perguntas para alguém que te conhece. Sim. Que vai te ouvir, vai entender melhor as tuas questões, vai dar uma resposta abalizada para a tua vida naquele momento. Mas acaba que esses materiais literários são fonte de sabedoria bíblica também para nossa vida comum. Qual é a pergunta número 1 que você recebe nesse assunto? Assim, a que mais você se lembra que chega para vocês lá? Dentro do assunto de sexualidade. A mais comum de todas sempre é: eu posso beijar no namoro? Porque isso é um frisson, não é? As culturas de corte, a ideia de... Porque sexo antes do casamento é meio que ponto pacífico. Assim. Sim. Tem poucas igrejas que vão defender que você pode transar antes de casar. Não é tão comum. É uma ética cristã já bem estabelecida. Por mais que saibamos que existe um outro caminho, né, para algumas igrejas aí. Geralmente quem transa antes do casamento faz escondido, não é uma coisa tão pública. Dentro das igrejas, não fala né? pro pastor que tá fazendo, né? Agora, a cultura do beijo é uma coisa muito comum, não é? Na maioria das igrejas, namorados podem se beijar. Porque isso é uma forma de até dar uma acalmada. Não pode transar, mas ao menos pode beijar. Né? Vai, curte aí. Dá uma saciada. Que não sacia, né? Porque beijo é preliminar. Na minha leitura, só acende. Beijo é preliminar sexual. Uhum. Beijo é preliminar, certo? Então, vou me saciar no beijo, não vai. Você vai aquecer no beijo, né? E aí é o que mais me pergunto. Você pode beijar. Como eu sou promotor de uma visão muito careta, mas que eu acredito que é bíblica, sobre namoro, eu sempre respondo que você não deveria estar beijando seu namorado. Beijo é um preliminar sexual, beijo é uma coisa própria do casamento. É a pergunta que eu mais recebo. E que claramente está respondida nesse livro aqui. Posso beijar minha namorada? Cara, não, porque não é sua esposa, tem que beijar sua esposa. Né? Se você fizesse essa pergunta 80 anos atrás, né, e desses 80 para trás até 2000 atrás, a resposta seria a mesma. Né? Mas aí a gente criou essa cultura de namoro, que não é uma cultura bíblica, não está na escritura. Inventamos esse nome namoro para justificar alguns atos de casamento antes do casamento. Né? Então, o beijar na boca, dar beijo de língua, às vezes até entrar já num relacionamento de autoridade e submissão, às vezes até ter certas liberdades financeiras sobre o outro, umas coisas meio esquisitas. Sim. A gente acaba trazendo isso pro namoro, e aí o que acontece? O namoro acaba, e o que a gente tem? Frustração e um grande histórico, às vezes sexual, no casamento. E fica aquela questão também, tem que conhecer antes, tem que saber como que é a pessoa. Tem que conhecer a pessoa, mas conhecer sexualmente não. Sim, não. Tem que conhecer o indivíduo. Não, digo no namoro, mesmo no namoro, nesse tempo do namoro, né? Você tem que conhecer a pessoa, obviamente. Mas você não tem que conhecer tudo aquilo que só é próprio ser conhecido no casamento. É que tem gente que fala assim, né? Já ouvi pessoas dizerem, né? Eu casei em santidade, né? E aí tinha amigo meu que não era convertido e perguntou: e aí, Elgão, nem um test drive, cara? Como você vai casar sem um test drive? Seu amigo, confie no Senhor, cara. Cara, é loucura. Porque é isso? Você acha que a sua esposa é como um carro que você compra? Porque essa é uma analogia muito triste, né? Vou fazer um test drive. Pra ver se dá química. É um produto que se você não curtir, você joga fora. Quer dizer que essa pessoa que você ama,
que você tá fazendo promessa de permanência, que você diz que quer viver com ela pra sempre, é a experimentação da sexualidade que vai ser a questão sine qua non de entrar ou não nesse relacionamento? Porque essa filosofia do test drive é muito humilhante, cá entre nós. Sim. É coisificar Aham. uma relação muito mais profunda do que o sexo. Um cara que entra no casamento tinha que dizer, mesmo que a gente lute na sexualidade, eu quero você. Sim. Exatamente. Mesmo que a gente descubra, quando casar, que a gente tem desarranjos na sexualidade, a gente vai construir a nossa sexualidade juntos, pra glória de Deus, porque eu quero você. Ainda que a gente não seja perfeito na sexualidade. Um casamento saudável é aquele que cresce, se desenvolve, e vocês aprendem juntos na sexualidade. Agora, tem que ficar testando eles como se fosse uma coisa, um carro, um produto, se eu não gostar da performance, eu vou embora? Troco. Eu troco por outra? É. Eu acho muito triste Aham. que você condicione a vida conjugal à existência de um test drive antes. No mundo isso faz sentido. Por que que as pessoas casam? Geralmente é pra transar um pouco mais. Ou vai morar Ou junto. não, vai junta, morar né? junto, Junta só, se der errado e Isso, tal. Vai cada um pro seu lado, né? O casamento se torna um mero produto. O pastor, você disse que namoro não é bíblico. Então, Não. para os crentes, qual a palavra mais apropriada? Seria o noivado? Namoro. Eu não tenho problema com o Aham, conceito de sim. namoro. Mas o namoro não é uma instituição bíblica. Sim, sim. É uma instituição social. Certo? É como uma empresa. Empresa é instituição bíblica? Não é. Aham. Mas temos. Não é? Eu posso dizer, não, porque eu tenho um CNPJ, eu tenho o direito de espancar você. Que loucura é essa? Pelo amor de Deus. O que é que tem a ver eu ter um CLT aqui? Você assina minha carteira, vai me espancar por quê? Não faz sentido. A Bíblia proíbe, entendeu? A gente diz, eu tenho um namoro, criei aqui um namoro, namoramos. Isso me dá o direito de o quê? O que é que dá direito? Porque não é instituição bíblica. Nada. Dá direito a quê? A gente tá estabelecendo que a gente vai se conhecer, a gente tá estabelecendo um Sermos compromisso. amigos Sim. aí. A gente tá estabelecendo um compromisso que cobra um tipo de fidelidade. Eu tô interessado em você, você tá interessado em mim. A gente tá se conhecendo aqui, visando um matrimônio. Isso cobra um respeito, um tipo de permanência, uma expectativa de correspondência Sim. de relacionamento social. Eu vou falar com você, você vai responder mais frequentemente do que outra pessoa. Você não vai estar tendo esse mesmo tipo de conversa com outro tipo de pessoa. Tudo isso é muito legítimo. preparo pro casamento, É totalmente legítimo. O que é que não posso? O que eu não posso é fazer com essa pessoa algo que seria pecado fazer com outro solteiro qualquer. Então, veja, eu sou um cara solteiro. Aí tu vai na minha casa e sai uma menina da igreja. Opa, tchau, Iago. Tá, e sai a menina da igreja sozinha. Teus pais estão aí? Não, tô sozinho com ela, tava sozinho com ela aqui. Mas aí, cara, que é isso? Tá sozinho com a menina aí, pô? Não, é minha namorada. Então sim, então tudo bem. Tá liberado. Né? Liberado. Aí você chega lá, tô dando uns beijos na menina na esquina. Ei, cara, que essa menina aí e tal? Não, a menina que tô ficando. Não. Que é isso, cara? Tá ficando? Não pode, você é crente. Não, pastor, desculpa, me confundi, é minha namorada. Então tudo bem. Sabe, a gente usa esse namoro não como um instituto social moderno, que poderia ter qualquer outro nome. Corte, amizade especial, romance real. Compromisso. Qualquer nome brega que você queira dar. Eu acho que esses nomes brega é chato. Eu acho que é meio cafona demais. Você tem que explicar demais também. E quando você peca, beijei, transei, você tem que mudar o nome. É uma experiência meio tosco assim. A gente faz corte, a gente faz corte. Aí do nada, não, a gente tá namorando. Porque daí já passou a mensagem clara, né? Dizer, deram uns beijinhos e agora não pode mais dizer que faz corte, entendeu? Eu acho que pode chamar de namoro, não tem problema. Sim. Mas quando eu digo que o namoro não é bíblico, é que o namoro não é uma instituição regida pela escritura. Sim. No sentido de que eu tenho algum tipo de benefício, ou compromisso, ou liberdade especial dentro dessa estrutura chamada namoro. Eu tenho um fato social, que é o modo como a sociedade atual escolheu organizar para o casamento. E aí algumas sociedades, nem todas, né? Quando a gente olha para a história, tem outros modelos de se programar para o casamento. Você volta um pouco mais, você tem a cultura de cortejo, que vem da cultura do romance medieval, que você tinha uma jovem, você tinha os rapazes que se interessavam por aquela jovem, os rapazes entregavam cartões. Fala com sua avó, sua bisavó. Entregavam cartões para essa jovem, e aí a jovem escolhia com quem ia corresponder. Aí tinha, geralmente, uma figura chamada de alcoviteira. O nome hoje tem até outro sentido. Caramba, mas essa ela, eu sei. geralmente, uma prima, uma amiga, que ia fazer essa correspondência entre os dois que não iam se ver. E aí, em algum momento, ele ia em casa, na casa da mulher, sentar na sala, iam ficar lá conversando na presença da alcoviteira ou dos pais, ou de quem quer que seja. E aí, se o namoro, se esse romance, esse cortejo avançasse muito, eles ganhariam a liberdade, olha só, de talvez sentar sozinhos na varanda pra conversar sem alguém ouvir. Isso era uma grande liberdade, né? Ou então conversar ali na sala um pouco
com os familiares em outro cômodo, mas passando de vez em quando, sabe? Dando aquela Era espiada. outra cultura. Era totalmente diferente. Iam dar o primeiro beijo no altar. O pode beijar a noiva é uma tradição que faz sentido para aquela cultura. Porque você não tinha beijado a noiva ainda. Sim. E agora você vai finalmente beijar a noiva. Claro, quando você olha para a escritura, você tem vários outros modelos. Você olha para outras sociedades, várias outras formas de fazer isso. Você tinha desde coisas que eram claramente erradas, que compunham parte do Antigo Testamento também como demonstração do que acontecia naquele tempo, seja por questões de guerra. Você matava o exército inimigo, as mulheres ficavam jogadas lá, elas iam ser integradas ao povo que venceu a guerra e iriam casar. Você tinha questões tribais, questões familiares, questões financeiras, de casamentos arranjados pelos pais, muitas vezes. São várias estruturas, melhores ou piores, que vão se estabelecendo ao longo da história. O namoro é uma dessas formas, muito moderna, muito ocidental, certo? Que a gente, infelizmente, conferiu um rol meio místico de a única forma de pessoas se casarem. E a gente entregou ao namoro uma série de elementos que não são bíblicos. Veja, a gente costuma dizer, né? Não, crente não pode namorar do mesmo jeito que o mundo namora. Do mundo você transa, do mundo você mora junto, namorando. Não. O namoro cristão é diferente. Mas quão diferente? O que é que realmente rege o namoro cristão? Quando Paulo escreve a Timóteo, Paulo vai dizer, trate as irmãs com toda a pureza. Ora, a minha namorada é minha irmã em Cristo. Exato. É minha irmã em Cristo. Eu devo tratá-la como trataria qualquer outra irmã em Cristo. Porque o namoro tem que ser um tipo de relacionamento que acaba fácil. Acaba fácil. Tem que ser um tipo de relacionamento que, quando acaba, gere o mínimo de trauma ou dificuldade. Marcas, né? Em aqueles que estavam lá. Se eu fico investindo no namoro, me investindo sexualmente, dando mais variadas liberdades físicas, quando aquilo acaba, gera uma série de traumas terríveis, psicológicos, emocionais, espirituais, o pecado contra Deus que é manifesto ali. Não, pastor, não fiquei traumatizado não. Beleza, mas você pecou contra o Deus vivo, no processo de se dar liberdades que são próprias do casamento. O namoro devia ser esse ambiente de conhecimento, uma amizade intencional, Sim. não é, que se estabelece. Infelizmente, o namoro virou um tipo de petisco de casamento. Exato. Que você pode experimentar um pouquinho ali e acolá, até casar ou não. Passa uma mãozinha ali, um beijo ali, e assim vai. Né? Por isso, então, um adolescente não deve namorar, né? Porque o adolescente, não tem um plano a curto prazo para casar, sim. né? Na nossa cultura não, por causa do tempo de casamento e da expectativa social sobre o adolescente. Por que eu digo isso? Com quantos anos as pessoas casavam em Israel? Meninas, geralmente com 12 a 14. Anos, novas. Homens, geralmente de 14 a 16. Homens casavam um pouquinho, 2 anos mais tarde, mais ou menos. Às vezes acontecia muito de homens viúvos casarem com meninas de 14, mas 16 também. Porque naquela cultura, a idade de casar estava atrelada à menstruação e à mudança do corpo. Você lê Cantares, por exemplo, o que é que diz? Temos uma irmã, os seios dela começaram a crescer. Que agora ela vai casar. Era isso. Né? Então você casava muito jovem. Mas a maioridade no Israel Antigo era 13 anos. Com 13 anos, brother, você estava no campo trabalhando para sustentar uma família. Era outra cultura. Você ia morrer aos 35, entendeu? Era uma outra realidade completamente diferente. Expectativa de vida baixíssima, Sim. não é? Você tinha outra cultura. O que é que a gente tem hoje? A gente tem hoje uma sociedade em que não se tem essa mesma expectativa de vida, para começar. É completamente diferente hoje. Você tem um tipo de expectativa sobre o adolescente, sobre o jovem, que é completamente diferente. Você não tá dando as funções de maioridade, as expectativas sociais de maioridade a um adolescente. Ele tá crescendo. E o adolescente não vai casar com 13 anos. Não vai acontecer. Não vai casar com 16 anos. É muito raro. Sim. Ele vai casar com 18 pra frente. E o que é que eu digo geralmente pros jovens? Pega o princípio bíblico e aplica contextualmente ao que você vive. O que é que a Bíblia espera de você? Que você seja um homem adulto, que tá sustentando uma família, que tem maturidade pra cuidar de uma casa. É isso que você tem? Você já consegue sustentar uma família? Não, pastor, aos 13 anos eu tenho uma empresa. Não, aí... Aqueles moleques de day trade de vídeo de YouTube, é esquisito. Né? Você vai começar a trabalhar e conseguir uma renda na sociedade que a gente vive, geralmente depois do 18. Pelo menos depois do 18. Você vai ter que se formar, então você vai arrumar um emprego, alguma coisa aqui e acolá. E é isso que é necessário. Provérbios vai dizer, primeiro trabalhe no campo, depois construa sua casa. Então, você tem um emprego para sustentar uma família? Se você não tem, você tá namorando pra quê? Você tem perspectiva de conseguir se casar? Não, eu sou um adolescente, vou começar a namorar, mas ainda tô no ensino fundamental, ensino médio, aí eu não sei o que, é que vai ser do futuro. Brother, você vai ficar enrolando essa menina por 10 anos, na expectativa de casar um dia?
No fim das contas, você tá fazendo fazer uso da mulher de outra pessoa. E a chance de pecar é grande também. Né? Claro, é certa. Não é grande, é certa. É certa. Não é grande, é certa. Quem acredita que não tá mentindo pra si mesmo. Certo? E deixa eu fazer uma pergunta, nem tem a ver. A gente tava falando sobre namoro, mas eu vou pular para um assunto de casamento, que essa pergunta tá passando aqui. O livro também fala de namoro. Fala, né, sim. casamento. Um homem e uma mulher vivem juntos há muitos anos, têm filhos, têm uma vida estável, uma família. Eles são casados ou não? Eu acredito que sim. Sim. Eu acho que eu respondo essa pergunta no livro. Tenho quase certeza que sim. Não, essa eu não vi no livro. Mas não é lembro. que você falou que... vou entrar no assunto aqui diferente. Mas eu tenho quase certeza que eu respondo essa pergunta no livro também. Porque a gente muitas vezes acredita... tem aqui sobre casamento civil, religioso... Porque esse padrão de casamento é novo, né? Sim, mas eu explico sobre isso aqui no livro também. O casamento, ele não é um ato civil, nem um ato eclesiástico. O casamento é um ato familiar. Então, por exemplo, existem sociedades sem Estado. Logo, como sociedade sem Estado, pensa em tribo indígena, pensa em impérios antigos, em reinados antigos. Não era Estado. Feudos. Não existia Estado naquela época. Não havia casamento civil. As pessoas não eram casadas, então? Não eram. Qual foi o cartório que celebrou o casamento de Adão e Eva? Nenhum. Sim. Né? E em muitos contextos não existe igreja cristã. Não é casamento. Um oriental que se casa no hinduísmo, a gente acha que eles estão ajuntados? Ou a gente acha que eles estão casados? A gente acredita que eles estão casados. Por quê? Porque houve um ato familiar. Sim. Mesmo sem celebração eclesiástica, mesmo sem celebração civil. Porque a gente acredita que quando um casal deixa pai e mãe e se une para formar uma nova família, isso é válido como um casamento. Então, um casal que mora junto, que tem filhos, que tá vivendo a vida conjunta ali, aquilo é um matrimônio. O Estado tem o modo de regular isso, a união estável e tudo mais, mas a gente reconhece como casamento. De forma que, se o cara sai de casa, nesse cenário, a gente considera um divórcio. O cara tá se divorciando, tá abandonando a família dele. Agora, qual é a questão? Eu não acredito que exista nenhum motivo justo para alguém que tá nessa situação não casar no civil. Sim, não se resolver juridicamente. Por quê? É como ter uma empresa sem CNPJ, certo? A nossa... Minha empresa existe sem CNPJ? Pô, se eu tô trabalhando, vendendo, comprando, ganhando dinheiro, aquilo existe como uma empresa na existência, né, da vida. Há uma relação comercial ali. Mas chega uma hora que, por que você não tem um CNPJ? Quer sonegar imposto? Quer? Então, às vezes uma coisa, o cara vende um espetinho, uma coisinha, claro, ele não vai abrir um CNPJ muitas vezes, o cara tá no subemprego. É a informalidade mesmo. Né? Mas você pensa em casamento. Por qual motivo eu não celebraria de forma civil, eu não registraria para fins públicos aquela união, já que esse é o modo como se configura na nossa sociedade? Eu não consigo pensar em um motivo bom. Geralmente os motivos envolvem eu quero ir embora mais fácil. Sim. Os motivos envolvem cometer algum tipo de fraude. Ou seja, a pessoa recebe às vezes uma pensão, tem alguma coisa, que ela não pode casar se não perde, mas aí quer casar, mas não quer perder. E ela quer o quê? Quer os dois. Quer casar e quer o dinheiro. E aí ela não celebra aquilo como um tipo de fraude, né? Que é uma fraude. O que é que na nossa igreja a gente cobra? A gente cobra que os casais casem no civil. Sim. Então a gente não batiza, por exemplo, não recebe como membros casais que moram juntos. Mesmo que a gente reconheça como família. É família. Mas a gente precisa dessa prova civil. Precisa existir uma ordem, né? também. Uma ordem que organiza as coisas. Mas aí eu casei no civil, mas nunca casei no religioso, né? Não tem problema também. É uma celebração como família. A gente se preocupa mais com essa vinculação à pública, que está atrelado à formalização do ato, do que com um tipo de celebração civil. Porque eu não acredito que eu caso as pessoas, entendeu? Quando eu celebro um casamento, eu não tô casando você. Sim. Eu tô reconhecendo publicamente, abençoando e tudo mais. Mas você que tá se casando. Eu não lhe caso. Né? A gente acha que o pastor é quem casa a pessoa. Às vezes acontece muito isso. A pessoa casa, ela diz, eu preciso casar na igreja, senão não tô casando de verdade. Qual é o mais importante? É o civil, é o religioso e tal, esse negócio todo. E a verdade é que o casamento é um ato familiar. Perfeito. Pastor, tá no livro, e também eu recebo muitas vezes essa pergunta sobre um namoro evangelístico. Assim, geralmente mulher que pergunta, poxa, pastor, eu conheci um rapaz, ele é de Deus, só falta ser crente. Só falta ser crente. Só falta ser crente. Eu sempre conto a história, que é assim, ó. A menina chega no pastor e diz, pastor, achei um rapaz maravilhoso. Ele é bonito, é inteligente, ele me trata bem, ele é bem sucedido, é o rapaz dos sonhos, pastor. Ele tem só um defeito, pastor. Só um. Qual é, minha filha? Ele bate na mãe. Aí me diga, às vezes um defeito é o bastante pra acabar com todo o resto, né? Com certeza. Então, assim, quando você me diz, o rapaz é muito bonito, legal, inteligente, respeitoso, mas ele não é crente.
Quase crente, pastor. Às vezes você está dizendo assim, ó, ele tem várias qualidades, ele só é filho do diabo. E tem várias qualidades, ele está morto espiritualmente. Tem várias qualidades, ele só está indo pro caminho do inferno. Eu quero tê-lo como pastor espiritual sobre a minha vida quando eu casar, mas ele é um pastor descrente. Tem essa realidade na Europa, né? De pastores que perdem a fé e continuam pastoreando. Sim. E aí as igrejas têm que pedir pastores crentes, claramente, porque você tem às vezes só um teólogo formado que nem crê no que tá pregando. E a gente acha absurdo. Como assim uma igreja tem um pastor descrente? Mas aí você quer ser uma esposa pastoreada no seu lar por um homem descrente. Né? Isso é loucura, com a sua própria espiritualidade e com a vida com Deus. Em todo o Antigo Testamento você encontra Deus condenando o casamento misto. Sim. E não era questão de raça, era uma questão de fé. Sim. Né? Elas vão trazer os ídolos delas. Eles vão trazer os ídolos das famílias deles pra dentro da sua casa. Não foi essa a ruína de Salomão? De casar com mulheres estrangeiras pra criar alianças comerciais, mulheres que ele nem sabia quem eram, mas os ídolos estavam lá, dentro do templo que era pro Senhor. O apóstolo Paulo é bem claro também quanto a essa questão de julgo desigual, né? Que você usa a questão do julgo desigual aí no livro, né? Tem uma pergunta sobre isso. Eu tento qualificar um pouco melhor no livro, Sim. né? A pergunta usa o termo julgo desigual. Eu tento argumentar que esse termo não é sobre namoro, nem casamento. Sim. Julgo desigual é um termo usado para não se associar ao pecador não arrependido no contexto de igreja. É um texto sobre disciplina eclesiástica. Aquele que vive na igreja em pecado não arrependido, que vive como se não fosse crente, ele tem que ser excluído, excomungado da comunidade. Não fazê-lo é viver em julgo desigual. Então você pode ser casado com crente vivendo em julgo desigual. Por quê? Porque minha igreja permite as pessoas viverem de qualquer jeito. É muito mais sério. Sim. Mas esse sentido de, metaforicamente falando, não no sentido que Paulo usou, mas metaforicamente falando de eu ter um jugo, né, uma canga de bois desigual, e um boi mais velho, e um maior, um menor, e tudo ali andar meio torto, é uma metáfora que pode tranquilamente ser aplicada a essa mesma realidade. Como é que eu vou viver com uma pessoa que tem uma outra vida espiritual diferente da minha? Não é? Claro, se eu já sou casado, e aí eu me converto, o outro não, Paulo vai dizer com clareza. Se o seu cônjuge descrente assente continuar convivendo com você crente, fique casado. Amém. Sim. Talvez você ganhe seu marido, ganhe sua esposa. Mas eu não posso tomar essa decisão, a priori, de dizer, não, eu vou casar com a pessoa que tem uma fé completamente oposta à minha. E, por exemplo, um casal aí que casou em julgo desigual, na verdade não casou, mas já veio para a igreja, o marido se converteu, a esposa não. E começa a haver uma proibição ali de não permitir que o marido ou a esposa vá para a igreja. Você vê que isso pode ser um caso de permissão de divórcio? Eu olharia caso a caso. Proibição em que sentido? Ele amarra a mulher, cárcere privado, tranca o portão, não deixa a mulher sair de casa? Fica com É caso de polícia. É polícia. É o 90. Né? Levar a mulher pro DEAN, né? Casa da mulher brasileira, a gente resolve lá. Medida protetiva. Em termos de cárcere privado. Mas ele só acha ruim. Acha ruim, reclama, Faz, viver a fé, né? de ir pra igreja. Ou também faz aquela tipo ameaça assim, cara, se você for pra igreja eu vou embora de casa, esse tipo de coisa assim, sabe? Ameaças psicológicas. Eu iria pra igreja. Incentivaria a mulher a ter uma postura humilde, amorosa, dizer, eu não quero perder você, mas eu quero ter meu Deus também. E eu quero muito, eu acredito muito no poder da conversão do cônjuge. Se você lembrar do Lee Strobel, que escreveu aqueles maravilhosos materiais apologéticos, em defesa da Bíblia, em defesa de Cristo, em defesa da fé, foi o meu primeiro material apologético da vida, ele me abençoou muito. E muito posteriormente eu descobri que ele se converteu pela esposa. A esposa se converteu e ele ficou chocado, ele era repórter, eu acho, do New York Times ou coisa assim. E a mulher dele um dia se converteu e ele achou, pronto, acabou minha vida. Essa mulher vai passar a vida agora frígida, vai passar a vida entregando sopão pra pobre, vai ficar uma porcaria minha vida. E ele viu o casamento dele florescer com a conversão da mulher. Ela ficou mais amorosa, mais cuidadosa, mais entregue sexualmente até. Tudo mudou na vida dele, assim, ele disse que o que aconteceu. E ele foi pra igreja, eu quero entender o que é que está acontecendo com essa mulher. E foi pra igreja e se converteu com a pregação do evangelho. Olha só. Sabe? Então, às vezes, a gente precisa, ao encontrar Jesus, tendo um cônjuge descrente, ter o tipo de postura que ganhe. Sim. Não é? Não de brigar em nome do evangelho, mas ter a postura amorosa, cuidadosa, de se tornar melhor. Quando eu me converti, meus pais não eram crentes. E aparentemente não gostaram muito, não. Acharam meio radical demais, era uma igreja bem maluca também, então. Não vou tirar parte da razão dos meus pais nisso aí. Tinha quantos anos, Iago? Eu tinha 14 anos. 14 anos. Comecei pra igreja. E meus pais me viram melhorar como filho. Me viram ser menos respondão, ser mais obediente, sabe? Aquelas coisinhas todas que você vai aprendendo sendo crente. E foi quando eles começaram a parar de reclamar. Já teve um período no comecinho, meu pai queria me proibir de ir pra igreja. Mas aí depois ele me viu triste e deixou eu ir, sabe? Coisa meio assim. Mas eles me viram os efeitos do evangelho na minha vida.
né? Muitas vezes a conversão do cônjuge pode ser um instrumento para ganhar aquele que não está deixando. Agora, às vezes não é isso, né? A gente não acredita numa teologia da prosperidade familiar. Sim. Né? A gente acredita que às vezes se converter vai custar a sua família. Jesus não disse isso? E a sua família pode não se converter, seu marido pode não se converter, seus filhos podem não se E converter. não só isso, né? A sua família pode acabar por causa Exatamente. da sua conversão. Paulo fala isso em 1 Coríntios 7. Ele vai dizer sobre pessoas que se convertem, então o cônjuge vai embora. E Paulo diz, deixa aí. Jesus vai deixar claro que parte do que ele veio fazer era colocar fogo no mundo, colocar nora contra sogra, Divisão nas famílias. os inimigos serão da sua própria casa. E vai dizer, se você amar a sua família mais do que a mim, você não é digno de mim. Então, o que Pedro diz, eu prefiro amar a Deus do que aos homens, se manifesta em nossas casas também. Onde a gente pode dizer, eu prefiro Jesus do que o meu marido. Eu prefiro Jesus do que minha esposa. Sim. Espero muito que minha esposa continue. Que meu marido continue. Quero amar como Cristo ama. Mas eu vou amar Cristo em primeiro lugar. Se me converter custar o meu casamento, eu prefiro ir pro céu, divorciada ou divorciado, do que ir pro inferno mantendo esse casamento. Com certeza. Eu vejo pela minha mãe. Eu ia falar Em isso. 2009 a gente se converteu todo mundo junto, praticamente. Eu, meu irmão e minha mãe. E meu pai ficou pra trás. Ele não queria de jeito nenhum. Só que em casa a gente sempre manteve um bom testemunho com ele, sem brigar, sem falar se tá errado, você não pode mais fazer isso ou aquilo. Em 2020 nós batizamos nosso pai. Se convertendo na Passei 16 anos orando pelos meus pais. Batizei eles ano passado. Olha, que 16 anos bênção. orando pelos dois. Que benção, hein, Iago? Passou mais tempo que a gente. 16. Foi muito tempo. Não, e eu achei... Teve uma época que eu achei que... Falei, uma hora meu pai vai vir por isso. Aí aconteceu isso. Falei, meu pai não veio, ficou mais turrão ainda. Falei, cara, e agora que senhor? Senhor, deixa nas suas mãos, o senhor sabe. Quando a gente menos imaginou, Iago. Não, do jeito menos provável. Menos provável, meu pai. 2019, nossos esposos foram para Israel, junto com o nosso pastor. E aí, a nossa pastora estava ruim da garganta. E no sábado à noite mandou uma mensagem para mim: você pode pregar domingo de manhã? Porque eu tô rouca. Falei, posso. E aí, eu chamei meu pai. Falei, pai, é o seguinte, elas estão viajando. Vai pro culto amanhã com a gente, depois a gente vai comer uma picanha. Joguei a isca da comida. Essa isca é boa. Ele não respondeu nada, mas ele apareceu lá. E naquela manhã foi uma manhã de muita gente aceitando Jesus, de muita salvação. Ele não respondeu ao apelo, mas eu olhei lá de cima e vi o olhinho dele cheio de lágrimas, correndo lágrima. Daquele dia em diante, ele nunca mais deixou de ir pra igreja. Iago, vou fazer uma pergunta aqui. Você que tá assistindo aí, não pensa que eu tô perguntando isso que eu tô precisando, não, porque eu já li no livro, viu? Eu tenho um amigo. É isso que eu... Tava na sala com o meu irmão, sabe o que eu falei? Jogou, tem várias perguntas aqui, ó. Se fosse na internet... Pastor, eu tenho um amigo que quer saber. Eu não posso te contar agora sobre isso, mas depois que acabar aqui, vamos contar essa do Tenho um Amigo. Essa foi boa. Essa foi boa. Tomar Viagra pode? Pode, com indicação médica de preferência. De preferência com indicação médica. O que não pode é o jovenzinho querendo dar aquela boa com a mulher. Aí só vou tomar aqui sem precisar e depois dá ruim. Aquela boa né? performance, né? Que aí fica até dependente. Mas pode, Deus nos deu recursos a médicos maravilhosos para ajudar quem precisa, não é? Então, se você tem algum tipo de recurso médico, tem problemas... Às vezes a sexualidade não é afetada só por algumas questões mais físicas, né? Às vezes a sexualidade é afetada, por exemplo, por questões psicológicas. Sim. E Deus, às vezes, dá alguns remédios que ajudam a psicologia, em termos psicológicos e tal. Às vezes a sexualidade é afetada por questões de trauma da vida e terapia, discipulado, ajuda nesse processo. Existem muitas questões que afetam a nossa sexualidade e existem muitos recursos da parte de Deus para abençoar a nossa sexualidade. Então, por exemplo, isso é uma coisa muito séria. Eu já vi casamentos quase acabar, por causa de uma sexualidade ruim, e às vezes por parte do marido. E, cara, o tratamento era um comprimido de R$3. Que o cara tinha vergonha de procurar. Tinha vergonha de ir no médico. E a mulher louca, brigando, e a sexualidade não ia pra frente. E o cara durava 3 segundos na relação, um negócio horroroso. E o cara nunca foi atrás de nada. E aí, no dia que o casamento quase acaba, a mulher disse que não queria mais, não aguentava mais. O cara foi no médico, lá todo humilhado, pega uma receita, compra na farmácia lá, e pronto, o casamento virou uma bênção. Renasceu. Por um comprimido de R$3 que o cara precisava. Sim. É um amigo meu, tá? É um brother. É um cara aí, Não, mas é uma história real, né? A gente pastoreia muitas coisas na igreja, você imagina. Sim. Às vezes a gente é muito humilhado, se sente muito, eu sou menos macho, alguma coisa assim. Cara, e Deus nos dá muitos recursos para poder nos ajudar. Se tem um tratamento médico que vai me ajudar em algum problema de saúde, ou envelheci,
ou tem alguma questão congênita, e essas coisas podem ser solucionadas pelo agir de Deus por meio da medicina, amém. Glória a Deus. Espero nunca precisar. Mas se um dia eu precisar, eu com tudo. Tecnologia. Tomo de gargalo. Tomo de gargalo se precisar. Ó. No café, no almoço, na janta. Ô, pastor, questão de idade. Oh. De... Essa pergunta tem no livro. Porque às vezes as pessoas, elas se apaixonam e aí depois que já tá dentro já tá gostando um do outro, pergunta, poxa, mas a diferença de idade é 20 anos, poxa, é 15 Ou até mesmo anos. 10 anos. Né? Você vê algum problema nisso? A escritura não proíbe relacionamentos com idades diferentes, não é? Claro que pedofilia é crime, é Sim. pecado, provavelmente. Provavelmente é uma ironia, tá? Que hoje em dia tem que explicar algumas piadas pra não ser cancelado na internet, né? Provavelmente foi ironia. Né? Certamente é pecado. Tá. Mas existe uma sabedoria necessária para entender que existem desafios particulares da diferença de idade. Então, é pecado? Não é. Mas nem tudo que não é pecado é uma decisão muito sábia. Então, assim, uma diferença de idade de 20 anos, beleza, você tá disposto a ficar viúvo? É o que vai acontecer. Sim. Certo? O outro vai envelhecer muito mais cedo. O outro tem estrutura psicológica para lidar com o ciúme de estar mais velho e o outro tá muito mais novo, por exemplo. Eu penso só nos casos que eu já lidei de pessoas que eu conheço, que já conversei, as dificuldades que surgiram. De um envelhece muito mais cedo, quando às vezes isso afeta a questão de saúde muito cedo, isso até questão de sexualidade, às vezes descompensa muito rápido. Muito, né? Não é? A diferença é muito grande. Ciúme, às vezes vai, porque um é mais novo, tem mais pique pra vida, o outro não tem. Questões de filho, né? A gente casa, a mulher já é mais velha. Questão de fecundidade pode ser um problema. Nada disso é um pecado, nada disso é impeditivo, mas você tem que entender o que vai acontecer. Tem que colocar na balança, Colocar né? na balança. Dá pra passar por cima disso tudo? A gente conversou sobre isso tudo? Tá disposto a isso tudo? Show de bola, vamos pra cima. O que eu sempre digo é, procurem casais que também têm diferenças grandes de idade, conversem, ouçam, vejam os desafios e vejam se é uma jornada que vocês querem realmente enfrentar. Às vezes a melhor atitude de amor que você pode ter com alguém é não estar com ela. Sim. Porque às vezes você, eu amo, Boa. amo. Muito bom. Beleza, mas às vezes se juntar com essa pessoa que você ama, pode ser uma falta de amor. Porque você vai prejudicar a vida das pessoas de forma tão profunda, entrando às vezes num relacionamento que vai ter descompensações tão profundas, que às vezes amar é deixar essa pessoa casar com uma pessoa um pouco mais nova, um pouco mais velha. É porque assim, por exemplo, eu tenho 40 agora, caso com uma de 20. Até você sente agora, mas você não sente tanto. Mas quando você tiver 60 e 40... É outra coisa. É outra vida. Pô, 60 anos tem minha mãe praticamente. É a minha diferença com a minha mãe. Até na questão sexual, mas também na questão de sonhos, né? Uma pessoa de 20 anos tá sonhando com uma faculdade, com muitas outras coisas que a pessoa de 40 não tá nesse mesmo pique também, né? Tem que pensar nisso tudo. Às vezes até mesmo pra onde a vida vai seguir. Às vezes o cara chega ali aos 60, ele quer parar. Quer descansar, quer ficar de boa, quer ir pro chácara, entendeu? E o outro ainda quer viajar pra conhecer o mundo, sabe? Ainda tá... E aí essas descompensações vão surgindo também. De novo, não quer que não pode. Não pode. Entendeu? Eu sou casado com uma mulher 2 anos mais velha do que eu. E a gente tem nossas descompensações. A gente tem nossos... Um prefere uma coisa, outro prefere outra. Mas veja, 2 anos de diferença é mais fácil lidar com os desafios de personalidade. Sim. Você tá mais maleável ainda, sabe? Algumas coisas são menos enrijecidas em você. Você vai ficando mais velho, vai enrijecendo mais algumas coisas. Aquilo que você gosta mais, aquilo que você não gosta mais. Entendeu? Parece que você vai ficando mais extremo, assim, algumas coisas. Eu vejo, eu tô com 41, cara, mas como eu vou fazer 41 esse ano, mas como eu mudei, cara. Cara, eu tô com Dos 30, últimos 5 eu já anos. sou insuportável, entendeu? Eu dizia pra Isaías, eu queria tanto virar um velho ranzinza, mas eu descobri que eu virei um novo ranzinza, entendeu? Você precisava usar uma boina que nem a do Baza, assim, ó. Eu já sou insuportável. Eu não me aguento, quanto mais... Eu fico dizendo, meu Deus, eu com 60 anos, vou ser um ser humano horrível. Entendeu? Eu preciso que Deus comece a trabalhar em mim agora, né? E aí, às vezes, nem sempre. A gente, às vezes, vai envelhecendo e, sabe, a jornada de vida fica muito diferente. Eu acho que é importante ter na balança. Considerar. Ouvir outras pessoas. Vamos passar por isso? Tenho amigos com diferenças expressivas de idade, são muito felizes em casamentos de longo prazo. Mas enfrentaram desafios razoáveis. Sim. Isso tudo. Mas são felizes mesmo assim. Excelente. Será que é por isso que a gente vê as pessoas que não se casam, vão ficando mais velhas, fica mais difícil de casar, porque começa a ficar enrijecido? Não sei. Ficar com umas manias, né?
Coitado do pessoal. Muita gente Ou mais foi... exigente. Muita gente foi chamada por Deus para não casar. Sim. E é uma bênção. Eu falo sobre isso no livro também. Porque quando Paulo fala do celibato, e essa permanência, né, no não casamento, tá atrelado à possibilidade de você servir mais ao reino. Sim. Então, tem coisas que hoje eu não consigo fazer porque eu tenho mulher e filho. E coisas que eu pude fazer quando eu não tinha filho. Sim. Eu pude ir pra Praça do Ferreira, lá em Fortaleza, dormir com mendigo, porque eu não tinha filho. Eu tinha mulher. Hoje, você disse, vamos ali, andar na praça de madrugada. Vou nada, tá maluco? Eu tenho 2 crianças em casa, pô. Se eu morrer, você é 2 meninos sem pai. Eu não tenho mais coragem de fazer as coisas que eu fazia, sabe? E quando eu era solteiro, era loucura. Eu fazia umas paradas que ia pregar pra cracudo dentro de casa, de pessoal fumando pedra. Tava nem aí. Hoje eu vejo cracudo, eu atravesso a rua, entendeu? Você vai, sabe, Muda, né? criando responsabilidade, Sim. vai dizendo, poxa, eu tenho uma família que depende de mim. Eu fui, por exemplo, fui pra academia ontem, né? Fui treinar com uns colegas. Você Um falou treino que até tranquilo e zoiar, suave né? na academia. Treino super suave na academia. Quantas horas? Não foi uma horinha. Foi uma horinha de Uma base horinha? de treino ali, 1 hora e pouco. Só que eu passei umas 4 horas passando mal. Depois do treininho de 1 hora. Né? Eu caí na rua, cara. Acredita nisso? Eu caí na rua. Eu não sei se escutei isso na internet. Eu treinei perna com bodybuilders de verdade. Né? Aguentei o treino quase todo, mano. Foi todo. Quase vomitei 4 vezes durante o treino. Vomitei 40 minutos depois do treino. Eu sentei, fiquei lá descansado, descansei. Aí eu achei que tinha descansado. Aí eu levantei, dei 10 passos e vomitei. Vomitei, no tempo, abri a vida pra fora. Você ter calafrio, me tremer, foi uma loucura. Não treinem com bodybuilders. Não, treinar. O que você quer treinar? Vamos treinar antebraço só. Vou treinar, sei lá, a mente. E aí, loucura total. Onde é que eu ia chegar com essa história? Que eu caí no chão. Você caiu no chão. E aí, eu fui andar na rua. Responsabilidade. Aí eu fui andar na rua, e aí a moto buzinou, aí eu fui dar uma carreirinha, sabe aquela corridinha pra... Cara, o cérebro mandou o impulso pro músculo, mas o músculo não respondeu. Eu caí de joelho assim no chão, de joelhos. Pau, com 2 dedos no chão. Teu cara travada. Fiquei travadaço, né? Mas onde é que eu ia chegar com essa história do bodybuilding? Eu ia ilustrar algum ponto. Mas já tá ilustrado. Já tá ilustrado? Você é velho, não lembro o que você vai falar. Tá ilustrado, eu estou velho, não lembro do que eu vou falar. Eu ia ilustrar algum ponto sobre esse negócio que eu não lembro mais o que era. Você tá falando sobre responsabilidade, que você ia pregar pros cracudos. Pronto, lembrei, muito obrigado. Faz o corte aí depois, tá? Eu lembrei o ponto. E aí minha esposa, nesse dia, mandou uma mensagem pra mim. Iago, lembre-se que tem 2 filhos. Se você morrer, quem é que vai cuidar de mim? Me passa logo o contato do seguro de vida, tá em dia o seguro de vida? Fez mal dramão lá, assim, sabe? E aí é isso, assim, é verdade. Hoje, se eu fizer alguma besteira, eu tenho 2 filhos pra cuidar. Sim. Entendeu? Eu tenho uma esposa que fica em casa. E tem um tempo dedicado a isso. Às vezes, a coisa mais espiritual que eu posso fazer é brincar de massinha com meu filho, é brincar de princesinha com minha filha, é gastar tempo vendo seriado com minha mulher, é passear. Eu tenho uma responsabilidade de cuidado com a minha família. De cuidado emocional, financeiro, físico, espiritual, que me impede de estar fazendo algumas coisas que eu podia fazer antes. Sim. Quando eu era um pastor sem filhos, eu era um pastor com mais tempo pra minha igreja. Agora eu sou pastor com um pouco menos de tempo. Agora Fica dividido. cara, né? eu era o pastor que você me liga de madrugada. Pastor, minha mulher tá colocando as cores na mala pra ir embora. 2 da manhã. Pode, segura que eu vou ir. Agora eu digo, não, beleza, amanhã eu vou buscar. Pode ficar tranquilo. Você vê pro dia que ela vai, que amanhã eu pego ela lá, a gente conversa. Mas Entendeu? troca ideia. Não, agora de madrugada, se não estiver envolvendo um traficante, um delegado ou um coveiro, eu não saio de casa. Entendeu? De madrugada não mais. Não, eu preciso estar aí pra salvar a vida de alguém, né? Tudo bem, de manhã a gente conversa então. Eu vou ficar na minha casa com a minha família, ajudar com meu filho e tal. Mas a verdade é que a gente despreza os benefícios da solteirice. Sim. Estar solteiro também é um dom de Deus, também é uma bênção de Deus. É uma oportunidade de servir ao reino que às vezes eu não consigo ter. Uma oportunidade de serviço ao reino que um cara casado às vezes não consegue ter. Sim. Se você reparar, por que os jovens são tão ativos nas igrejas? Você faz um evento e tal, o que é que tá servindo? É principalmente jovem. Tá Sim. em tudo. Isso é bíblico. É bíblico. Porque é o cara que ainda não casou. Que ele tem um tempo diferente, uma rotina diferente. E às vezes o que acontece? É o cara que casa e fica frustrado. Ô pastor, acho que eu perdi o primeiro amor. Não, filho, você só tem esposa e filha agora pra cuidar. Não é que você perdeu o primeiro amor, só tem agora que cuidar de uma criança de madrugada tem outras chorando. responsabilidades, Você tem que sustentar a sua casa, trabalhar. Antes você dava um jeito e ia de madrugada, não tinha o que fazer. Agora você tem uma mulher, você tem filhos, você tem responsabilidade e compromisso. Então estar solteiro é um presente de Deus também. Também. Pessoas que não conseguiram casar, que não, talvez
sejam pessoas escolhidas por Deus justamente para poder servir melhor ao seu povo. Ministério. Mas é claro que isso também não exime o casado com família de servir de todo o coração, Claro que de não. buscar estar em tudo. Mas a linguagem de Paulo é que ele está dividido. Sim, dividido. Eu tenho um compromisso em casa e tenho um compromisso das coisas de Deus, a igreja. Claro que eu faço as coisas em casa para Deus, mas o serviço do evangelismo, obra missionária, eu não consigo fazer uma viagem missionária de um mês sozinho para um campo e, sabe, poxa, minha mulher com um bebê de 6 meses em casa vai ficar como? Né? É uma outra parada agora. É uma outra vida Sobrecarrega, pra né? viver. É? Sobrecarrega a esposa. Iago, outra pergunta também, já é a penúltima, tá bom? É de um colega ou é sua essa? Essa não, colega. Não, essa daqui é do livro. Tem que fazer do livro pra ficar seguro. De um colega do livro. De alguém que te mandou lá. Iago, questão de casal de crentes ir pra motel. Como você enxerga isso? Existe toda uma geografia do sagrado na cabeça de algumas pessoas. Isso é uma questão que envolve muita, eu acho que muito da consciência de cada um. Né? Eu tenho colegas, por exemplo, que não vão pra motel nem pra hotel. Porque em Fortaleza, a zona hoteleira da gente é uma zona de muita prostituição também. Né? E aí muita gente é contra motel, é contra hotel, acha que ir pra um hotel é ir pra uma zona de prostituição e tal. Por um lado, um motel é um quarto que você aluga. Né? Isso gera, obviamente, alguns desafios, que quartos são esses, o que é que vai ter lá também, né? Pode ser um ambiente de pornografia e coisa assim. Você vai estar, às vezes, em um ambiente que você vai saber que é usado por qualquer pessoa, com qualquer motivação. Sim. Né? Pode estar casal gay, amante, Traindo. Né? Tem de tudo, Moralidade. obviamente. Mas é aquela coisa, você está alugando uma cama e um quarto. Né? Para algumas famílias, às vezes é um recurso possível, quando tem filho, família estendida mora junto, tem uma casa pequena, às vezes não tem porta, há algum nível de pobreza, às vezes é um escape em algumas rotinas, coisas assim. Eu acho muito complicado criminalizar moralmente, não é que você alugue um quarto para ter um tempo com sua esposa, com seu marido. Né? Agora, claro, muitas pessoas têm uma consciência mais frágil no sentido de associação com o pecado. Poxa, eu sei que aqui é um espaço que é usado Um ambiente para feito muita gente pra pecar. isso, né? Não é feito para o pecado também. Né? E aí eu acredito que é uma zona de muita liberdade cristã nesse sentido. De, pastor, eu acho que é pecado. Tudo bem, não vá. Só não fique enchendo o saco de quem não acha que é pecado. Porque não tá indo com a amante, beleza. Tá indo com prostituta, aí é um problema. Mas não, eu vou com minha mulher, porque é um recurso que a gente tem. A rotina, os filhos ficam em casa. Mora gente com a gente, comigo. E a gente vai no trabalho, vai pra alguma coisa, aproveita, dá uma passada, resolve nosso problema, entendeu? E volta pra casa. Não é? Às vezes é um recurso possível para algumas famílias. Eu tenho muitos colegas que eu amo muito, que acham que é pecado, acham que é um ambiente muito impróprio para cristãos, né? Outros acham que não, acham que é um recurso possível. Eu não vejo problema moral no sentido de ser pecado, mas eu acredito que é preciso existir uma sensibilidade acerca dos cristãos que veem esse tipo de problema. Porque para mim eu aplico muito Romanos 14 aí. Eu acho que é muito uma questão de consciência mesmo. Aquele que vai com sua esposa, vai com seu marido, para ter um tempo de casal, só eles dois, é pro Senhor que vai. Pra glória de Deus que vai. Aquele que não vai, porque não quer estar associado num ambiente que cometem pecados lá, Sim. que é uma coisa, às vezes, imoral, é pro Senhor que não vai. Eu acho que ambos estão glorificando a Deus nesse processo. A última questão, Iago, é sobre violência doméstica. Você até Eita. coloca no livro Deixou sobre a isso. questão mais tranquila pro final. É algo que não é muito discutido dentro das igrejas e, por vezes, é até passado um pano quando isso acontece. Existe uma insistência por parte da igreja, por vezes, para que o casal continue casado. Como você enxerga isso? Eu acho que é um cenário terrível. Eu acredito que essa postura anti-divórcio a qualquer circunstância é uma postura não bíblica. Eu acredito que a gente luta para que o casamento continue. Sim. Ponto. Excelente. Mas existem casamentos que não podem continuar. Então, quando Paulo fala sobre a esposa que abandona o marido e coisas assim, Paulo usa um tipo de linguagem em 1 Coríntios 7 que parece falar de casos semelhantes a esses. Né? E em casos semelhantes a esses. Usa um plural quando está falando de um caso particular, que é uma leitura possível de que Paulo está falando de coisas que são deste tipo. Ou seja, ele não está sendo extensivo do que ele está escrevendo sobre cenários em que você pode divorciar. Sim. Ele está dizendo casos como esses aqui. O Wayne Grudem escreveu um material muito bom sobre divórcio e recasamento, onde ele muda a posição dele sobre divórcio, e ele inclui, a partir da leitura do grego dele, 1 Coríntios 7, casos que sejam semelhantes ao abandono. Ele vai criar uma lista de como violência doméstica,
crime, questões de adicção muito severas e coisas desse tipo, né? Então, meu marido nunca me bateu, nunca me traiu, mas a minha casa virou uma boca de fumo e vem os bandidos aqui. Eu tenho que continuar casado, porque ele nunca arrumou uma segunda mulher, né? E a mesma coisa com surra e violência doméstica, né? Meu marido me bate consistentemente, mas ele nunca me traiu. Eu sou obrigado a continuar casado. Pra mim isso é uma coisa não só cruel, mas é uma coisa antibíblica, porque Paulo dá essa prerrogativa pra gente em 1 Coríntios 7 acerca do divórcio. Sim. Eu acredito que a gente tem uma postura, às vezes, muito triste de desconsiderar a dor da mulher que sofre, tratá-la como se ela tivesse que ser um tipo de mártir, em nome do evangelho, que é ficar na casa com o homem que bate nela. Mas tem que existir um trabalho pastoral sempre de caso a caso, olhar tudo com cuidado, com direitinho. Existem até níveis de violência que vão crescendo, né? Sim. Você tem a violência psicológica, às vezes a violência que é verbal, você tem vários tipos de alienações, né, financeiras, sociais, né? Às vezes o cara nunca bateu na mulher, mas comete cárcere privado, ou então comete um tipo de alienação social e proíbe que ela viva com a família, ou mesmo na igreja, um tipo de alienação financeira, que ele controla todos os recursos e ela não tem acesso a nada, e depende dele ao nível de não conseguir, às vezes, comer, alguma coisa desse tipo. A maldade é muito criativa. E aí eu acho que é o papel da igreja ter esse tipo de contato com as famílias para olhar caso a caso, né? Beleza, como é que foi isso? Foi o que aconteceu. Por exemplo, eu não quero passar pano para abusador, não. Eu quero deixar claro só para poder organizar. Uma vez uma mulher me ligou e disse, pastor, meu marido me bateu. E mostrou a foto da mão, assim, do braço, assim, roxo. Já cheguei com 9,2, engatilhado já. Cheguei lá já com 15 pedras na mão pra dar na cara do caba. Aí eu cheguei lá e tal, aí eu disse, o que foi que aconteceu aqui? Ele disse, não, pastor, é que eu tava sentado na cama, a gente tava brigando, ela pegou assim meu cabelo, começou a tacar minha cabeça na parede, e eu segurei a mão dela pra ela parar. Aí machucou a mão dela. Sim. Aí eu chamei ela fora de casa, saí com ela pra fora de casa, sentei, foi isso mesmo. Ele tá mentindo? Não, pastor, foi isso mesmo. Eu mandei a foto pro senhor porque eu tava com raiva e queria que o senhor punisse ele e tal, mas aí confessou, né? Queria ferrar ele e tal. Tava com raiva, mas foi isso mesmo. A gente tava brigando por esse motivo. Aí dei uma bronca nela, obviamente, né? Mas depois chamei só o cara sozinho e disse, você corpo banheiro, mas não faça nada que vai também machucar a sua mulher pra se defender e tal. Existem denúncias que às vezes são falsas, existem muitas vezes denúncias que são feitas para tentar conseguir guarda de filho, ou divorciar mais fácil, pra ferrar a imagem do cara. Tudo isso existe. Agora, qual é a minha postura como pastor? Se uma mulher chega pra mim e diz, meu marido está me batendo, ou meu marido está ameaçando me bater, ou não me sinto segura fisicamente na minha casa, a primeira atitude é proteger essa mulher. Sim. É da guarida imediata. Você protege primeiro e investiga depois. Eu prefiro proteger uma mulher que tá mentindo e depois descobrir que é mentira, do que, não, vamos averiguar e mandar ela de volta pra casa e depois ter que pregar no velório dela. Entendeu? Às vezes, a gente tem tanto medo de falsa denúncia que a gente é idiota com as denúncias que não podem ser verdadeiras, sabe? Então, se eu tô num cenário em que eu percebo que há uma insegurança física pra alguém no casamento, a primeira coisa que eu faço é separar. A primeira coisa que eu faço. Você não volta pra sua casa hoje. Você vai dormir em outro lugar. Hoje, acabou, agora. E é uma coisa, eu sou quase impositivo nisso. Não, pastor, você tá segura lá? Não tô. Então você não pode voltar pra sua casa. Eu vou aconselhar a não voltar. Depois que isso acontece, aí eu vou sentar com o cara. O que é que tá acontecendo? Vou chamar o presbitério, vou sentar com ela e vai ter todo o processo de entender o que tá acontecendo. Tá, não, teve uma vez que a gente brigou, ela me bateu e eu empurrei. E aí você vai entender o que é que tá rolando. Não, claro que toda violência é violência, mas tem uma diferença entre o cara que espanca sistematicamente, né? E a gente teve uma briga aqui, ela jogou uma panela em mim, e eu falei um palavrão com ela, e ela veio pra cima de mim, eu pra me defender empurrei. Também é horrível, também é um cenário terrível. Mas você tem que analisar cada caso para entender o que está acontecendo. Se precisa envolver polícia, se precisa de ordem restritiva, né? O que é que vai acontecer? Porque o abuso ele é muito amplo. Sim. E todo abuso é pecado. Sim. Né? Nem todo abuso é necessariamente crime. Né? Abuso psicológico não é crime, né? Até onde me consta, Sim. mas é pecado. Né? E você tem que analisar cada caso com muito cuidado, com muita prudência, para saber o que está acontecendo, procurar a verdade. Às vezes tem casos que são quase impossíveis, assim, difíceis, de narrativas muito díspares. Então, meu marido me bate. Não, nunca bati, é mentira dela. E aí você não consegue chegar pra encontrar uma prova de alguma coisa. Você não tem como denunciar um cara, porque não tem prova de nada, mas você tem que proteger a mulher que tá dizendo o que acontece. Aí você tem que... É difícil, tem que lidar com cada um na possibilidade que tem ali. Né? São casos, os mais complexos são esses. De que você não tem nenhuma prova de nada, tem só a declaração dela, tem a defesa dele, que nunca aconteceu, e você vai ter que lidar com cada um nesse cenário. Né? Eu vou considerar como se pudesse ser qualquer uma das duas coisas. Né? É o cenário mais difícil. Mas tem outros cenários que são mais possíveis de averiguar a verdade. Tem marca, tem ferida, tem histórias, tem prova, testemunhos e tal.
que já é mais fácil lidar com esse tipo de coisa, né? A gente lidou com esse tipo de casos de violências das mais variadas E você, no contexto de igreja. pastoreia numa igreja da periferia, né? Mas se eu te disser que você não tem que pastorear na periferia pra ver isso, não. Mas você tem um volume maior de casos. Cara, eu acho que não, viu? Cá entre nós, muitos dos casos que já vieram da galera de poder aquisitivo mais alto, Ah, é? por incrível que pareça. Por mais que exista uma postura aparentemente mais turrona assim, Sim. e tal, cara, o bati a cara na escada tá na classe alta, cara. Tá na classe alta e não é pouco, não. Lhe garanto. E como que e essa história que mulher cearense ou nordestina é brava Eu vou mesmo? pra parar o braço ali. É, porque os dois. Porque os dois exemplos que você citou aqui foi de mulher batendo em homem. Que é Eu um citei negócio, dois? um negócio atípico aqui, né? Ah, cara, mas mulher pode bater Sim, em homem? pode, É mais claro. atípico, eu sei que é atípico e é diferente. Mulher bater em homem é diferente. Vão dizer, que é isso, Iago? É feminista agora? Quer dizer que um homem batendo mulher, agora a mulher batendo homem? Não, é porque não é igual. Eu vou contar um caso. Um dia eu cheguei na igreja, num caso do casal da igreja, eles me ligaram. Cheguei lá, o cara tava com o braço arranhado. Assim, um antebraço meio arranhadinho. Aí eu já olhei assim, né? A gente pastor já tem Aquele feeling já, aquele né? double check ali nas coisas. É. Aí lá pela santa, o que foi isso aí? Aí a mulher passou na frente. Pastor, peguei ele com essas sacanagens aí no celular dele aí, falando com mulher, não sei o quê. Eu passei, pastor, acho que foi uns 15 minutos batendo nele com toda a minha força, até eu cansar. Ô, louco. Aí arranhei o braço dele. Eu disse, filha, o que é que teria acontecido se o teu marido tivesse te batido por 15 minutos com toda a força dele? Você tava morta. Tava Cemitério. morta. Não era cemitério, era rabecão. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Existe uma diferença física, há uma diferença na estrutura óssea, na estrutura muscular. Claro, pode existir mulheres que são mais tem fortes uma- que alguns sim. homens. Mas normalmente, homens são muito mais Sim. fortes que mulheres. Às vezes, um homem comum consegue espancar uma mulher que seja lutador, faixa preta, do que seja. Porque ele tem uma estrutura completamente diferente. Por isso que nos esportes, homens e mulheres não lutam juntos. Não é porque tem uma diferença muito grande. Então, Ainda que hoje querem lutar, né? mas é outra polêmica. Né? Outra polêmica. Então, assim, não é a mesma coisa, não tem como tratar a mesma coisa. Ah, se o marido diz, minha mulher tá me batendo. É ruim, é terrível, é perigoso. É improvável que vire caso de polícia. Porque ele não tá numa situação de risco real. Sim. Entendeu? Sim. Não é risco real. bom. Agora, minha mulher jogou água quente em mim. Minha mulher pegou um pedaço de pau. Opa. Pegou a faca. Minha mulher puxou uma faca pra mim. Eu tenho outro cenário. Que você tem equiparação de força. Ela tá usando algum instrumento que equipara a força, que aumenta. E aí é outra parada completamente diferente. Que aí eu tenho já. Minha mulher não tá me dando um tapa pra me humilhar. Ela não tá me arranhando porque tá com raiva, ou quer me humilhar, ou quer que seja, ou quer descontar uma raiva, porque ela sabe que, na verdade, o dano que ela vai fazer em mim não é tão grande. Ela realmente quer me ferir. Quer E aí eu cancelar. tenho outro cenário completamente diferente, que eu vou tratar já mais equiparadamente. Essa mulher pode matar esse cara, pode feri-lo de forma real. E aí, pô, caso de mulheres que pegam a arma do marido, que é policial, pra atirar, né? Ou mesmo coisas que são muito, muito violentas, coisas assim. A gente lidou com um caso lá na nossa igreja, não era da nossa igreja, mas envolvia um membro da igreja, da mulher que matou o marido, pô. Sabe? É um parente do gente da igreja. É altamente possível, com faca, Sim. com arma, com qualquer coisa. Claro. Mulheres podem cometer violências tão terríveis como qualquer homem. Mas na briga doméstica, geralmente o homem é que tem um tipo de força Sim. que pode ser real, né, contra a mulher. A mulher geralmente não tem essa força, o que torna tudo até um pouco teatro, assim. A violência da mulher contra o homem, às vezes, ela sabe que não vai necessariamente machucar. Ela às vezes quer humilhar, alguma coisa desse tipo. Mas isso pode escalonar. Ou um descontrole mesmo. Descontrole, né? Mas o problema é o escalonamento disso. É o que isso já significa, por um lado. Poxa, o que é que tá acontecendo na saúde desse casamento? Em que a mulher tá partindo pra cima do marido. Né? Isso é inadmissível, né? No sentido moral, no sentido cristão, no sentido do relacionamento dos dois. Né? E isso pode escalonar. Pode escalonar dela começar a procurar recursos pra realmente feri-lo, né? E isso tem que ser impedido antes que aconteça. Tem que esperar a mulher puxar a faca. Se ela já tem o costume de agredir o marido, mesmo que não machuque tanto, se isso é uma coisa que acaba sendo recorrente, já é extremamente perigoso também pro marido. E por outro lado, você pode acabar incentivando uma coisa que também é errada, mas uma resposta física também, Sim. né? Que também vai ser uma outra porcaria terrível pra ser dada, né? Essa bem de violência doméstica é tão terrível, tão ruim, o mal é tão criativo, né, que você tem que conseguir olhar pra tudo sempre caso a caso, com sabedoria bíblica, com muito cuidado, pra poder ajudar casais que chegam Nesse num ponto, período né? tão difícil. E eu vou dizer, nem sempre dá pra restaurar um casamento assim. É.
Quando chega a esse nível de agressão, de Perdeu o coisas respeito cara, total, né? é difícil você ver um casamento desse ser restaurado. São feridas profundas que fazem. Né? Mas o evangelho é poderoso, Sim, né? poderoso. Pode fazer muita coisa. Sim. Mas às vezes a gente tem que ter uma expectativa no lugar certo. Sim. Não é difícil. Perguntinha, camarada, assim, bem good vibes pra encerrar. É pra Boa, fechar. antes de fechar, vamos dar um incentivo pra galera aí, né, Iago? Opa! Pro pessoal comprar o livro. Pessoal, como já é de costume nosso aqui, a gente gosta de dar um incentivo pra você poder levar o livro pra casa aí. E olha, você que é casado, você que é solteiro, você que tá aí em um relacionamento aí santo aí com uma pessoa... Cara, tem várias perguntas aqui. Várias. É um compiladão aqui de muitas Tem mais de 50 perguntas. Tem né? muita pergunta. Tem muita pergunta, irmão. Olha, todas aquelas perguntas que você pensa sempre em falar, o amigo meu, tá tudo aqui. Igual a que eu fiz aqui. Isso, tá tudo aqui. Então, olha, amigo, QR Code na tela aí pra você, 10% de desconto nas próximas 24 horas. Então, Opa! 10% de desconto, Iago, aí, ó. Então, Demais. você não tem desculpa falar que tá desinformado aí com alguma coisa. Então, aproveita o desconto aí, entra aí, plenitudedistribuidora.com.br e leva o livro pra casa. Dá pra deixar pelo menos 5 autografados aí, Iago? Com certeza. Então, Deve ó, ter então, os 10. 5 primeiros que comprarem, 10. 10. Então, 10. Bora. Os 10 primeiros que comprarem vão ganhar um livro autografado pelo pastor Iago Martins, beleza? É isso aí, meu amigo. Pastor, quero te agradecer Eu que pelo agradeço. seu tempo, Obrigado. por ter vindo aqui. A gente sabe que você passou o dia inteiro aí falando, gravando. E agora já são aqui 8h53 da noite, né? Que o pessoal não sabe que horas está acontecendo a gravação aqui. Mas a noite foi uma honra ter você aqui de novo. A gente sabe Alegria que toda minha. E é os uma- bastidores aqui também, né? Carol Bazo, Temos- Ângelo Bazo. Temos Meu uma plateia Deus, de elite. Que é isso, hein? Meu Deus. Foi uma das plateias mais elitizadas que a gente teve aqui até hoje. Que em Queremos breve, Carol. que em breve Esse, aqui, que Carol. aqui. Ângelo, por favor, hein? Em breve Já tá alinhado. já tá o Amém. convite aí já. Obrigado, Iago. Foi uma Obrigado, bênção, É minha, mesmo, sempre um viu? prazer. Muito obrigado. Pessoal, e aí? Curtiu? Viu aí quanta pergunta boa? Tinha dúvida de alguma coisa? Esclareceu aí pra sua vida? Manda para outras pessoas que você acha que tem a mesma dúvida. Manda aí pros seus amigos da igreja, manda aí pros jovens, manda pro seu pastor. Já é meio arriscado, né? Manda pro seu pastor também. Tá bom? Ele quer te Pode ajudar, mandar, não ele tem quer te problema. ajudar. Principalmente a questão do Viagra aí. Vai que ele já tá com uma idade mais avançada aí, tá precisando. Dá essa força pra ele. Faz o casamento dele feliz, beleza? Valeu, galera. Até a próxima aí. Deus abençoe.